Jesus. Abra a tua Bíblia em João 14. Aleluia, Jesus. Vamos fazer o seguinte. Vá lá para Atos, capítulo 12, versículo de número 5. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Eu fiquei de vir fazer uma visita faz tempo, quando eu voltei de missão para me tratar. Eu me alegrei com a vida do Marcelo, né? A presença do Senhor Jesus. E eu disse, eu vou lá fazer uma visita. Só que a situação piorou, eu não tive a chance, mas Deus me deu a oportunidade novamente de poder cultuar o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Foi. Capítulo 12, versículo 5. Vocês que acharam, amém? Só para você ler o versículo, para me abreviar. Diz assim. Todos acharam? Pedro, pois, era guardado mas a igreja fazia contínua oração por ele no teu assento, glorificando o nome do Senhor. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Mas, irmãos, eu já tenho extensão dos testemunhos de cura de câncer, dos ossos, de lepra, de esterilidade, mas por poucos meses atrás, no ano passado, de um tumor de esmole, de um câncer de intestino, do retroperitano, desde 2014, quando eu estava fazendo missão no Rio Grande do Norte, onde nós descobrimos que íamos se tratar, tentaram tirar e não conseguiram, pela localidade sem de risco. E fiquei me tratando e continuei as missões, até no ponto de chegar em Tareba, interior aqui do Ceará, numa comunidade chamada Mãe Costa. E ali, para a glória de Deus, conseguimos deixar uma igreja e tive que vir me tratar, pois começou a piorar, o tumor cresceu e quando nós tomamos conta, o tumor já estava tomando espaço na barriga toda, ao ponto de pressionar o pâncreas e já está dando pancreatites, inflamações, gorduras e tantas outras coisas. Eu estou abreviando um pouco porque eu creio que nós vamos trazer aqui no Data Show, trazer um vídeo do testemunho e para edificação da fé da amada igreja. Por que eu li este versículo, irmãos? Porque no momento em que eu tive que me internar com complicações, a igreja por onde Deus permitiu passar, igrejas que eu conheci e que eu não cheguei a conhecer, mas que levaram o meu nome, oraram. E começou uma guerra travada no céu pela minha vida. Você está de longe, só um pouquinho. Aqui era eu, há 2 anos atrás, forte, 98 quilos, 97. E aqui era eu em dezembro do ano passado. Aqui foi quando foram me entubar. Mostra aí para o pessoal aí. Aonde todos os dias a doutora entrava no quarto e dizia que não tinha mais jeito. A situação só piorava. Cheguei a colher líquidos na barriga, tirei primeiro 5 litros d'água, depois que era para gerar com 18 a 20 dias, com 5 dias já tinha líquido águas na barriga, tirou mais 5. E quando estava internado, tirava mais 5 litros d'água. Era muito inchado. A inchaça era tão grande que pegava no abdômen e pegava todas as costas, porque aqui está um pouco meio apressado, mas o tumor, depois de tudo que lá passamos, 16 dias sem me alimentar, só na morfina, cheguei a ter delírios, a ficar louco e a perder memória. Tem coisas no hospital que ainda não me lembro, ainda estou me recuperando, por isso que o nome do irmão está me fugindo a memória e algumas coisas estão vindo ao corpo. Todos os dias
fiquei ao estado vegetável. A minha esposa limpava, dava água, se engasgava com a água. Hoje eu estava arrotando, que para alguns às vezes não é educado, depende do local e do momento, né? Mas eu prestei atenção, irmãos, que não é uma necessidade do teu organismo. A forma que você solte aí é que vai ser a questão da educação, né? E aonde, né? Mas até para arrotar, eu e a minha esposa chorava para poder soltar o gás, inchar, pegava das costas todas. E ali não chegava a defecar, o tumor prendeu tudo. No entanto, que tinha que fazer 3 lavagens. Já estava com 30 dias sem conseguir defecar assim. Botavam uma sonda e ali fazia lavagem e era dores. E tantas outras coisas que aconteciam. Pastores foram passar dia, mas eu vi a situação, mas senti uma batalha travada no céu pela minha vida. Aleluia. Mas, acima de tudo, tinha uma igreja militante de linha de frente que estava orando. Deus me deu esta base de testemunho para me contar. Isso aqui eu estou só abreviando, eu não é completo, mas com essa base de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a igreja estava orando, a igreja estava em missão, e ali a igreja de vez vê Tiago sendo liberto. Tiago foi decepado a cabeça. De vez eles vê uma libertação, eles viram a cabeça do seu próprio irmão ser degolada. Eles poderiam ter parado, mas a Bíblia diz que eles prendem Pedro, e além de prender Pedro, a igreja não parou de orar, a igreja continuou em oração por ele a Deus. A Bíblia ela é bem explicada, ela não complica, ainda que alguns pregadores muitas vezes, por copiar bordões, vai dizer que a Bíblia complica e descomplica. A Bíblia não complica, ela é explicada por ela mesma. Ela é tão detalhada que ela diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que eu quero trazer nesta noite é que você não desista em que você esteja orando, que você não desista para que você esteja intercedendo, não desista do teu ente querido, não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista do teu colega, não desista do teu irmão, não desista da tua esposa. Há poder na oração. Deus vai enviar um anjo, vai quebrar as correntes, vai libertar ela, vai libertar ele, vai resgatar do mundo das drogas, vai tirar lá do câncer, vai tirar do hospital, vai tirar da UTI, porque a oração há poder. Porque a igreja orava, irmãos, e todos os dias espíritos malignos vinham tentar levar a minha vida, até o ponto de a doutora mandar eu ir para casa para morrer perto da família. E eu não vou condenar a doutora, porque ela só tem que dar diagnóstico medicinal. Nós temos que confiar no Deus poderoso que além da medicinal se canta. O homem pode desenganar, mas você não depende da palavra do homem. O homem pode dizer para você que não tem mais jeito, mas você não depende da palavra do homem. O homem pode ter se virado para você hoje e dito para você: não tem jeito, não tem porta de saída, você não tem mais conserto, mas o que vai prevalecer é a palavra do Senhor. O tumor desmóide, depois você pode botar no Google, que hoje tudo que você estuda, você bota lá, tumor desmóide, ele estourar por dentro é morte, é infecção. Nunca um tumor desmóide estourou para fora. Esse aqui estourou para fora. Aleluia. Esse aqui estourou para fora. Aleluia, Estar Deus. em casa. Deus permitiu estar em casa para que pudesse estourar e não pegar infecção e não dar glória ao homem, à medicina. Aleluia, Deus. Deus permitiu estourar em casa. Abriu a minha sogra, ela é uma mulher de Deus de oração, da Universal. Ela orou, Deus deu um sonho a ela, um anjo colocando uma agulha na minha barriga, furando e saindo dele. Eu só me disser que foi só um furozinho mesmo. Foi só a conta certa que abriu ali, aleluia. Só um buracozinho, o tumor saindo aqui, o líquido saindo.
Aleluia, Deus. Tem um vídeo completo de testemunho. Eu estou no propósito ao Senhor e eu creio que Deus vai me honrar. Eu estou orando ao Senhor, Deus vai levantar pessoas. Eu vou comprar um projetor, porque eu quero levar nas comunidades. Quando eu falei aqui o ministério levando a mensagem da cruz, estou entregando o microfone. Eu tenho esse ministério já muito aberto de missões. Trabalhei para vários ministérios, porque eu aprendi uma coisa, estava falando com o irmão Marcelo, com o obreiro, dizendo para ele que o nosso trabalho é para o Senhor, perante aos nossos líderes. E que já rodei tanto no Ceará como fora dele, servindo aos ministérios, mas perante a eles, mas servindo ao Senhor. No momento que eu vim, eu entreguei a obra no interior. No momento eu estou sem ministério. Eu estou nesse ministério que é algo que Deus colocou no meu coração. Que desde o dia quando eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, que passou a salva, e passando a salva eu não tinha nada para ofertar. Talvez esteja novos convertidos desta forma, que não tem nada para ofertar, né? Às vezes você quer alguma coisa, quer uma moeda, você quer dar algo que vá fazer diferença na obra. Aí o Espírito Santo na mesma hora disse: meu filho, se entrega a tua vida. Eu peguei e entreguei a minha vida no altar. Está aqui, a minha vida está oferta, e até hoje. Aleluia, Deus. E quando eu estava no hospital, antes de eu perder a memória, eu disse: Senhor, o Senhor não levantou nenhum profeta para dizer que iria me levar, pois então eu creio que eu não vou. Quando o Senhor me tirar daqui, eu quero servir de testemunho mais uma vez, como uma bomba na tua mão, para resgatar as almas que estão presas no inferno. E aqui estou, irmãos. Isso foi em novembro passado, eu me internei. Em janeiro me mandaram para casa para morrer. Não falava, não comia, não podia se mexer, para tudo era alguém que tinha que me levantar, tinha que me sentar, tinha que dar comida na boca. Minha esposa era direto ali, aleluia. E para a glória do Senhor, nós fomos tirando, era dependente do balão de oxigênio, fui tirando o oxigênio, alimentação, o intestino, para regularizar tudo normal, ainda está em adaptação, mas já estou andando, não dependo de oxigênio, já caminho. Hoje é o 4º culto que eu consigo cultuar o Senhor, isso na congregação, porque eu cultuo o Senhor em casa, mas hoje eu sei bem, porque Davi olhou e escreveu um salmo dizendo: alegrei como me disser, vamos à casa do Senhor. Irmão, há uma ansiedade, há uma alegria dentro para poder ir para a casa do Senhor. Porque quando você não pode, você vai entender o porquê. Sabe por quê? Porque o ser humano, infelizmente, ele só dá valor quando perde. Então valorize a sua congregação, valorize os seus pastores, valorize a sua liderança, valorize os seus irmãos que estão do seu lado, quem tem a alegria de se encontrar com ele no templo do Senhor, de louvar, de botar para fora. A minha esposa, ela fica com a mão na cabeça que não veio na bateria, porque eu não posso estar me esforçando, mas é algo que eu gosto, eu amo. Se eu puder, eu estou fazendo para a obra, tudo com cautela, porque Deus não é irresponsável, mas é alegria. E você muitas vezes pode bater palma, você pode dar glória, você pode louvar, e se prende, e se fica ali, e não dá o seu melhor, mas quer que Deus dê o seu melhor no culto. Deixa eu te dizer, irmãos, que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o melhor de Deus, que nos libertou, que nos regenerou, que nos deu a oportunidade de se tornarmos filhos dele. E só quem é filho aqui dá um grande glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então é isso, meu amado. Eu vou deixar, aleluia, que Deus vai usar a serva de Deus aqui ainda. Eu vou cultuar, mas com oportunidade ainda vou vir aqui para a glória do Senhor, trazer um vídeo e contar um pouco de detalhes, para você entender que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Deus ainda arranca câncer nos dias de hoje. Eu me alegro aqui, as irmãs ali de Marcelo aqui, aleluia, as gêmeas ali, a mãe de Marcelo ali atrás, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a senhora, a sua vida, a sua família, e é resultado daquele milagre. Sabe qual é o maior milagre? Não é esse câncer ter saído, não. Se eu lhe disser, e eu não vou ser hipócrita para entregar já, eu nunca entrava na igreja pedindo para Deus tirar. Eu ia para a igreja e se o Senhor quiser tirar, tira.
Porque o maior milagre Ele já fez na minha vida. Foi ter me resgatado. O maior milagre não é um câncer, não é alguém que está na UTI, aleluia, ser resgatado e ser tirado, não. Isso aí não é sair para Deus, vamos falar de Deus. O maior milagre, irmão, é que você está aqui hoje. Só tem uma coisa que faz festa no céu: é um pecador arrependido. Pois então você é um grande milagre. Você está aqui hoje. Você nem era ser para estar morto, sepultado, condenado. E você está aqui hoje, lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, com a oportunidade de dar para a glória para Jesus. Ou então não permite, abre a boca para adorar ao nome do Cordeiro. Fica de pé, eu quero bater a tua vida, vai. Senhor Deus e meu Pai, em teu nome, Deus, eu glorifico e exalto, juntamente com a congregação do justo, te pedindo pela tua filha, pela tua noiva, pela tua congregação neste lugar de Vida Velha, pelo pastor desta localidade, pela sua família, pelos seus obreiros, pela congregação, que haja crescimento, que haja, meu Deus, acrescentamento de alma, vida sendo resgatada no meio do tráfico, no meio, meu Deus, deste mundo perverso e perdido. Deus usa como atalaia, que vai resgatar almas, Senhor, que vai puxar, meu Deus amado, da mão do valente, arrancando da boca do inferno, para resgatar para os céus. Deus, no nome de Jesus, capacita, reveste com teu Espírito, batiza com fogo, faz o teu operar, faz o teu mover, realiza prodígios, sinais e maravilhas. A tua igreja é militante, a tua igreja é linha de frente, a tua igreja que marcha rumo à mansão celestial, aquela que vai avante, não temendo ao homem e nem temendo as armadilhas que o inimigo coloca. Deus, em nome de Jesus, que a tua noiva saia daqui revertida com a tua palavra, tua armadura, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor.